Oi, gente, vocês que assistem as nossas palestras aqui da Sociedade de Educação Espírita da Bahia no YouTube, eu tenho para vocês um convite especial. Nós voltamos com as nossas reuniões doutrinárias todos os sábados, pontualmente às 17 horas. Nas palestras são os mesmos conteúdos doutrinários que nós compartilhamos aqui no YouTube. Esse conteúdo fica disponível gratuitamente o tempo inteiro para todo mundo acessar na hora que for mais conveniente para você. Então se inscreve no nosso canal, sabe? Compartilha o vídeo, assiste a palestra de quem você quiser, de quem você preferir. São palestrantes convidados, expondo o ponto de vista de cada um sobre o conhecimento espírita, em cruzamento também com outros ramos do conhecimento, né? Com a psicologia, com a filosofia, com a ciência. Então é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e também na nossa sede. A gente espera vocês lá. E tem um pedido para fazer. Nós precisamos da contribuição de vocês, em qualquer quantia que seja. A nossa situação encontra-se um pouco difícil em virtude da pandemia, da não realização dos eventos que ajudavam a manter, né, a nossa instituição, a custear as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui na tela o Pix da nossa conta para que vocês possam nos ajudar nesse momento, ok? Obrigado e até lá. Meus amigos, minhas amigas, caros internautas que nos vão acompanhar oportunamente pelo canal do YouTube da CEB, Sociedade de Estudos e Educação Espírita da Bahia, nossos votos de muita paz e saúde. Na tarde de hoje, a veneranda instituição nos convidou para uma abordagem o amor sob a ótica do ser, do destino e da dor. Isso forçosamente nos remete a evocar a figura de Leon Denis. Há cerca de 2 anos atrás, Leon Denis foi homenageado, antes de começar a grande pandemia, pela passagem dos 176 anos de seu renascimento na França. E a constatação das instituições do Brasil que se dedicaram naquele ano a inserir temas de seus livros nas suas palestras hebdomadárias é que Leon Denis não é muito palatável em nosso movimento. Ou seja, quase todos os autores filosóficos, como ele, como Gabriel Delany, como o próprio Herculano Pires, todas as vezes que há o aprofundamento dos temas, as pessoas têm dificuldades de digerir esse conhecimento que obriga a pessoa a pensar. O que pode ser um indício de muita gente portadora de apenas 2 neurônios, um queimado e outro desativado. Então, quando é forçado a pensar, o queimado está queimado, está perdido nele. E o desativado, ele dá lampejos de funcionamento precário. Como agora, recentemente, eu troquei uma lâmpada do carro, que é aquela lâmpada forte do freio. Todo carro tem aquela lâmpada normal, quando você liga as lanternas, que é aquele vermelho padrão. Mas se você pisa no freio, há um vermelho mais intenso, anunciando quem está atrás, você está parando. Aquele polo queimou, o rapaz disse, a lâmpada funciona no normal, mas quando você pisa no freio, o outro polo está queimado. Trocamos. Então é preciso, porque o computador de bordo do carro denunciou que tinha uma lâmpada queimada, pelo menos pela metade. Sendo a doutrina espírita um tripé, ciência que investiga, filosofia que indaga, e ética, comportamento, que alguns chamam religião, que ilumina, é natural que o pensamento espírita toca, arranha todos os ramos do conhecimento humano. Não há nenhum campo do conhecimento humano que a doutrina espírita não fique afastada, que fique defesa, que fique árida. Ela toca a psicologia, a história, a matemática, as áreas biológicas, humanas, exatas, a arte. Todo tipo de arte, a doutrina espírita
colabora para dar a sua contribuição. E é um conhecimento que nós estamos construindo. Coube a Allan Kardec fazer apenas o alicerce, mas ninguém mora em cima de alicerces. O alicerce é apenas uma base que antigamente era construída da seguinte maneira, que era o alicerce das casas. Um buraco no chão, que se enchia de pedra e depois se jogava cimento. Se fazia aquela base, dali você erguia as paredes e subia a casa. Atualmente você usa um instrumento chamado treliça. A treliça já é pronta. Já vem pronta a treliça, você joga no chão e ali é a sua base de construção. Estamos agora na casa modelo Lego. Ela se junta aquelas peçazinhas e em 40 dias você tem uma casa que são encaixes, você só passa cimento e cola entre os encaixamentos. Tudo vai evoluindo os materiais para a residência. Os de hoje não são os mesmos antiquados de 40, 30, 20 anos atrás. Consequentemente, nós estamos construindo o edifício do Espiritismo. Quem? Os espíritas. Os espíritas pensando, atuando, o que constitui o movimento, eles estão edificando e agregando valor a essa doutrina. Porque à medida que a ciência, que o pensamento filosófico, que o pensamento econômico, o político insere uma nova realidade, nós precisamos analisar sob a ótica espírita aquele contexto e extrair do Espiritismo ferramentas para interpretar esse novo momento. O assunto da tarde, conquanto seja o amor, e nele vamos adentrar, me evoca que uma amiga aqui da Bahia pegou a filha de 16, 17 anos de idade e foi para Brasília montar acampamento nessa romaria de pessoas que estão lá à frente de quartéis, lutando pelos ideais nos quais eles acreditam. Ela foi para lá e está lá precariamente, porque está em containers, em lonas, em barracas, com todas as improvisações, longe de casa. Mas ela acredita nesse ideal. Ela foi, arrastou a filha num carro cheio de evangélicos, conforme me disse por telefone. Um texto longo, mas um texto em que ela, de certa maneira, acusa o movimento de estar perdido, desorientado, sem uma posição nesse momento político que vive a nação. Eu até pensei em respondê-la, mas eu não sei se devo, se poder posso. Se devo, não sei. Mostrando a ela que nós temos posições sobre qualquer assunto, mas nós não servimos a César. O trabalho do espírita está vinculado à proposta do Cristo. E a proposta do espírita não é a dos homens do mundo. Porque todos os homens e mulheres do mundo, por mais representativos que sejam, passam. Eles são passageiros da mesma nave terrestre. Surgem, brilham como meteoritos num determinado instante em algum cenário político, econômico, do teatro, do cinema, da TV, do Oscar, do Nobel, seja do que for, depois desaparecem, devorados pelas voragens e pelas goelas do tempo. A mensagem do Cristo, que é a política de reforma da criatura humana para edificar na Terra a era nova, essa é permanente. Tem 2000 anos que ele investe nessa criatura humana de maneira presencial, porque há bilhões de anos que ele edificou a Terra, vem orientando o planeta e ele é muito paciente. Ele construiu um planeta há 4,5 bilhões de anos e até hoje tem paciência com a gente. A paciência desse homem é inesgotável. Já fizemos guerra, já matamos, já criamos rios de sangue no planeta, já amamos, já odiamos, já derramamos lágrimas e fizemos riso, erguemos circos para os palhaços divertirem o povo e circos para matar, queimar quem não concordava conosco, e o mestre aguarda pacientemente nossa mudança.
Porque a sua principal ferramenta é a reencarnação, a pedagogia da reforma do ser. Todo mundo vai se reencarnar. Na nova reencarnação muda de pensamento. Pode mudar de sexo, muda de país, muda de língua, entra em um novo contexto, volta pai, volta filho, volta cunhado, volta sobrinho, volta neto, volta avô, e nesse amálgama o indivíduo vai aprendendo outros valores e vai se depurando. Como os seixos vão rolando pelas águas dos rios, das correntezas, e no irem se batendo vão ficando arredondados. Pedra de rio normalmente é arredondada. Por quê? Porque as águas passaram ali milhares de anos lapidando até a pedra ficar arredondada. Porque a forma redonda é a forma mais estável da natureza, é a que oferece menos resistência. Por isso quase tudo é redondo. Sol, a lua, o olho da gente, o próprio rosto. Porque é a forma geométrica mais estável, ela não tem tensão em nenhum ponto de suas bordas. Diferente do quadrado, essa mesma, né? Ou seja, esse é um quadrado perfeito, mas ela tem tensão aqui, tem ponto de tensão aqui e outro lado. Aquela não tem ponto de tensão. Se tiver uma mesa redonda, ela não tem ponto de tensão em lugar nenhum, porque ela é uniforme. Por isso que o redondo na natureza é a forma geométrica mais comum, o ovo, e vai por aí afora. A gente tem sempre para a forma ovalada, arredondada, porque ela é agradável. A outra é impactante, as outras são impactantes. Por isso mesmo a pedagogia da reencarnação é a grande ferramenta de mudança. E nisso está embutido o amor de Deus. O amor divino aí está inserido, porque Deus não utiliza da violência para alterar os filhos, utiliza o tempo. E o tempo é um eterno, perpétuo presente. O ontem, o hoje e o amanhã são dimensões que nós criamos para definir didaticamente nosso modelo de ação na corporalidade. Ontem, sexta. Hoje, sábado. Amanhã, domingo. Para Deus, ontem, amanhã, hoje. Tudo hoje. O futuro vai chegando. O passado já foi vivido. Para Deus, tudo é hoje. Mas didaticamente nós precisávamos criar esses modelos maniqueístas de trabalhar 3 etapas para nos situarmos no tempo e no espaço. Portanto, a obra de Leon Denis, agora voltando novamente a ele, se insere como uma das obras mais extraordinárias do período da doutrina espírita, porque curiosamente ele conheceu Kardec, o viu, mas não travou contato com o codificador, nunca conversaram. Ele o viu na sua cidade natal, jovem, aos 18 anos, quando Kardec retirava maçã de um pé de macieira e entregava à esposa, na residência onde o codificador estava hospedado em Tours, para fazer uma palestra para os espíritas da cidade. Só que como o ministro da Guerra da França não liberou a tempo um local para uma reunião, num período que o momento napoleônico impedia reuniões, eis que a reunião, em vez de ser naquele local escolhido, foi na residência do anfitrião de Kardec. Mas já tinha sido avisado que seria em outro local. Então Leon Denis foi designado para ir para o outro local desviar as pessoas. Quem chegasse lá, não é que não é uma palestra, era aí você vai, não posso ir, porque eu tenho que desviar as pessoas para lá. Aí todo mundo foi para lá e ele não foi para aquela palestra do codificador. Na manhã seguinte, seu biógrafo conta que ele foi à residência onde Kardec estava hospedado para conversar com o codificador. Mas Kardec estava num momento família, em cima de um banquinho, tirando maçãs de um pé e dando a Amélie Baudet, Gabrielle Amélie Baudet, a esposa. Ele não quis interromper aquela cena de marido e mulher, muito bucólica, muito poética, e foi embora. Então ele não travou contato direto com o codificador, mas o conheceu à distância. E nisso, ele conseguiu um exemplar do Livro dos Espíritos e levou para casa para estudar. E à noite, Leon Denis, à luz de velas dentro do quarto, estudou o Livro dos Espíritos.
O livro dos Espíritos não se lê. Aliás, livro espírita não se lê. Livro espírita se estuda. O que a gente lê é gibi, revista, jornal, manual de fazer comida em casa, gastronômico, né? Manual de receita. Isso a gente lê. Livro espírita não. Livro espírita a gente está sempre estudando. Porque mesmo o livro espírita lido várias vezes, quando você volta, o livro é o mesmo. O leitor não é mais o mesmo. O leitor estará diferente. E aquela página que no momento causa um impacto, em outro momento causa um impacto diferente. Porque eu estou diferente. Mas o livro é o mesmo há 100 anos, há 500 ou há 1000 anos. Ele então, estudando em casa à luz de velas, todas as manhãs quando saía para trabalhar, Leon Denis escondia o livro debaixo da cama, porque o pai e a mãe eram católicos fervorosos. Mas um dia, regressando para casa mais cedo do trabalho, no final da tarde, Denis viu que a mãe dele estava no quarto dele fazendo uma limpeza. E interessou a ela ver aquele volume sobre o colchão e levantou o colchão e achou o livro. E quando o filho entrou, ela então pegou o livro. Denis, que livro é esse? O que essa obra está fazendo aqui em nossa casa? Seu pai sabe disso? Não, ele não sabe. Agora eu notei o consumo exagerado de velas. Você está avançando pela noite. Lendo isso aqui? Eu estou consumindo mais velas à noite, eu estou lendo essa obra. Seu pai sabe que você está lendo isso aqui? Não, meu pai não sabe. Mas que livro é esse? É o livro dos Espíritos, do professor Allan Kardec, um pedagogo de Paris, mas ele é de Lyon, eu adquiri. Quer dizer, a senhora, eu estou lendo esse livro de madrugada e ele tem as respostas que eu busquei na vida. Portanto, eu quero dizer assim, senhora, eu sou espírita. Meu filho, o impacto que isso vai ter em seu pai. Mas fechemos a porta. Ela fechou a porta. Eu também quero fazer uma confissão. Você lê de noite, eu leio de dia. Eu sou espírita. Não, essa foi a confissão de filho para a mãe. Ela lia durante o dia. Então ele se torna um médium, se torna um grande escritor, um fecundo escritor, sobretudo da parte filosófica. E os seus livros não são livros, são best-sellers. Quando se nota o problema do ser, do destino e da dor, no invisível, e outro, o cristianismo, o grande enigma e uma série de outras obras que são impactantes, nós observamos o quanto Denis é fecundo. Seu linguajar é muito profundo, é arrebatador, hoje absolutamente inimitável. Tanto que ele tem poucas mensagens psicografadas, quase nenhuma por Chico, que nunca psicografou Leon Denis, e algumas por Divaldo, que estão em livros mais antigos, de 40 anos atrás. Mas são livros arrebatadores sob qualquer ponto de vista. E entre eles, ele abordou as potências da alma, entre as quais o amor se insere. O que me faz recordar que Joana de Ângeles, oportunamente, estou fazendo alguns paralelos, citou na sua obra psicológica de que ela fez menção em um dos seus livros ao grande psiquiatra cubano Emílio Mira y López, que escreveu nos anos 30, nos anos 40 do século passado, 90 anos atrás, um livro chamado Os Quatro Gigantes da Alma, colocando a ira, o medo, o amor e o dever como os quatro gigantes da alma. Dois seriam assim um tanto quanto patológicos, né? A ira, né? O medo, seriam expressões ainda da nossa pouca evolução. A ira seria a base da raiva, que transformada, não trabalhada, torna-se ódio, mágoa, ressentimento, revanche, vingança. É um perigo. Ter raiva é normal, diz Joana de Ângeles na série psicológica. Raiva é uma reação instantânea do organismo a uma coisa que nos contraria. A tendência é que exista a reação rápida, depois ela se dissipa. Agora, se eu trabalho ela e instalo, agredo alguns elementos, ela vira mágoa, ela vira ressentimento, ela vira ódio. Aí ela me contamina.
ela de uma pulga pode virar um elefante, do elefante pode virar um dinossauro. Depende muito do criador. Pode virar um monstro que acaba devorando a pessoa. Mas ter raiva é normal. Ter raiva é absolutamente normal. É sinal de que estamos vivos e que nosso organismo funciona a contento. Mas a raiva logo se dissipa, deve se dissipar na pessoa que sabe trabalhar esse sentimento. O medo é oriundo, né? No caso, a ira, o medo, ele é oriundo do princípio de conservação. O instinto de conservação determina que nenhum de nós se deixe morrer, se deixe destruir antes da hora. Então, nós lutamos pela conservação. Adoeço, me medico. Um acidente, eu me trato. Me corrijo, peço socorro, ligo para o SAMU, ligo para um amigo, mas eu tomo qualquer medicação, mas a gente não deixa se sucumbir antes da hora. Por isso, o medo faz parte de nossa trajetória. Mas atualmente nós temos uma síndrome instalada na Terra, a do pânico, que vem do deus Pan, que era um menininho que vivia nas florestas da Acádia, na Grécia. E esse deus, o deus Pan, a principal atividade dele, não tinha o que fazer, um deus vagabundo dele, era assustar quem entrava na floresta. O objetivo de Pan era soltar gritos tão lancinantes na floresta que lenhadores, caçadores e transeuntes da floresta se assustavam e saíam correndo. Daí vem a palavra pânico. Pan gerou a palavra pânico. Deus Pan, o Deus do susto, o Deus do pavor, o Deus do pânico. Então, a síndrome do pânico surge como um exacerbamento do medo. Se o medo se exacerba, vira pânico, vira desespero. A pessoa pode perder o controle. Ter medo é natural. O instinto de conservação dentro de nós, ele nunca se perde, ele diminui. À medida que o ser evolui, ele diminui o estado, mas ele está sempre funcionando porque ele é um alerta contra perigo. Me alertou de um perigo, pernas para que te quero. Que nem o leão da montanha, saída pela direita, eu me mando. Quem lembra desenho animado antigo lembra disso. O leão da montanha sempre saía pela esquerda ou pela direita, mas ele saía do perigo. Então, nós temos que tomar cuidado para que ele não se vire num monstro. Mas ele, na sua origem, ele é um mantenedor da vida. O amor, aí, ele passou por inúmeras transformações. É impressionante a literatura de Joana, sem menosprezar Leon Denis, quanto em livros ela abordou o amor sob diversas óticas. Seja o mesmo me referia a Roberto Carlos e Erasmo. São autores de 700 músicas, mas não tem uma música quase de Roberto e Erasmo, raríssimas exceções, que ele não aborde o amor, né? Amor de mãe, o amor do caminhoneiro, amor de pai, amor de filho. Ele fez o amor dedicado a uma tia Amélia, porque ele morava em Niterói, amigo quando ali, o amigo, ele tem várias expressões. Então, ele abordou ao mesmo tempo o amor visto pela ótica de Erasmo e de Roberto sob diversos ângulos, como o amor se aplica na vida. Joana também. Não esse amor muito carnal, muito físico de Roberto, né? As suas tragédias familiares, esposas que ele foi sepultando ao longo da vida, todas devoradas pelo câncer, quase todas. Mas Joana abordou o amor universal, o amor mais ágape, o amor mais profundo, né? O amor mais sublime, que os indivíduos devem lutar por desenvolver ao longo da vida. E as angulações que Joana de Anjos trouxe são surpreendentes, porque são livros e livros inteiramente dedicados à análise do amor, da felicidade. Mas igualmente Leon Denis abordou como sendo uma potência da alma. Então, onde o amor se expressa, onde o amor chega, como diria Gandhi, depois da Segunda Guerra Mundial, se um só casal na Terra atingir a plenitude do amor, será capaz de anular o ódio de milhões.
Mas que amor seria esse capaz de acalmar uma multidão furiosa, deter uma manada de búfalos que perdeu o controle e sai da frente? E quando vir uma manada de búfalos, você não tem como dizer: meus amigos, eu amo vocês, eu sou ecológico, viu? Eu sou a favor do Greenpeace. Os búfalos passam por cima de você e você vira pastinha, esmagam até seu perispírito se brincar. Eles não querem saber. A manada no estouro enlouqueceu. Elas querem apenas sair dali, daquele local que lhes ameaça a existência. É o instinto de conservação. Mas no ser humano o amor tem uma outra expressão. Porque, segundo os gregos, o amor na sua primeira expressão, ele é porneia. Ele é eros. É o amor eros, está vinculado ao erotismo. Ele é vulcânico. Esse é o amor de agarrar o outro, de fiscalizar o outro. Olha, eu vou dar um celular, mas não vou embutir aqui dentro um GPS. Para onde você estiver, eu lhe segui. Você está andando e eu estou olhando. Está onde? Onde é que você está na tal rua? Como é que você soube? Eu tenho um aplicativo. Eu vi que você está dentro da rua. Ficou 15 minutos com quem? Conversou o quê? Aí a pessoa faz 1019 perguntas, né? O livro dos Espíritos, parte 2, o outro dia, porque tem que interrogar o outro para saber. Aí hoje se tornou instrumento de perseguição, de seguir o outro. Fora a tornozeleira eletrônica, que muita gente tem por força de impositivo policial ou judicial, e aí o indivíduo está monitorado por uma central que segue na cidade todinha por GPS onde é que você está, para você não se aproximar da pessoa a quem você agrediu e que a juíza ou a delegada determinou a chamada medida protetiva de distanciamento. E já tivemos vários casos, já tive várias pessoas em audiência com o tornozelo dessa grossura e não era calça boca de cima, não, era tornozeleira, que estufou a calça porque a pessoa estava ali com o uso dela desligado por 2 horas para participar da audiência judicial. Então, logo depois voltou a funcionar e aquele homem tinha determinação de manter 1 quilômetro, 1000 metros de distância da ex-mulher, a quem quase desencarnou de tanta pancada no olho. Eu vi as fotos, ela estava quase que desfigurada. Então, 1 quilômetro de distância. Muitas vezes acontecia que ela estava num bairro de Salvador e ele estava a 800 metros, apitava. A polícia pegava eles, mas eu não estou com ela. Quando ligava para ela, eu estou aqui em tal lugar, 600 metros, 700, 900. Então era um constrangimento para ele, mas para um homem violento, tinha que ser constrangimento mesmo para diminuir nele a ira, a agressividade, o instinto de violência. Eu estava diante praticamente de um psicopata. O perfil dele demonstrava frieza, os olhos secos, a falta de qualquer tipo de vibração harmônica, de qualquer respeito à integridade física da parceira com quem teve um filho. Era preciso a medida judicial mesmo. Portanto, o amor nascido nessa expressão, segundo os gregos, o amor erótico, ele é violento, porque ele é um amor regido pela ocitocina, esse neuropeptídeo, esse neurotransmissor responsável pelo estado de tensão sexual. Quando a mulher tem filho, que está na fase de amamentação, no momento que ela está amamentando o filho, o organismo dela produz doses cavalares de ocitocina. No bebê também. Naquele instante, o hipotálamo dele produz doses intensas de ocitocina. Calma, calma, devagar. Devagar com o pensamento. Você está insinuando que a natureza está criando entre filho e mãe um laço incestuoso? Não. O mecanismo aí é outro. A natureza está mandando a ocitocina nos dois para criar um vínculo de cumplicidade, parceria, amorosidade entre a mãe, a matriz e o pequeno, que está absolutamente vulnerável. Sem ela não sobrevive. Que dali cria uma unidade entre mãe e filho que raia pelo indefinível, pelo sublime, pelo transcendente. É nesse sentido. Note, é a mesma substância. Em homens e mulheres, desperta o desejo sexual, acelera os batimentos cardíacos e deixa o indivíduo assim mais vistoso para o outro. O homem vira um pombo, estufa o peito,
e fica rolhando na praça, né? Fazendo aquele gesto, que é o pombo macho. Aquele que fica arrodeando, a fêmea geralmente fica mais medrosa. Ela tem uma cor um pouco mais clara e ela se afasta, porque o pombo tem que fazer a corte. E o estilo dele é aquele estilo de ficar ciscando no terreno para dizer, aqui eu mando. Na futura reencarnação, o pombo será galo. Ele vai ter um terreiro e comandar um harém de galinhas, onde um só galo é capaz de comandar 10, 12 galinhas. Ele é o senhor do território. E é assim na maioria das expressões do animal, na alcateia do lobo, na manada, no cardume, conforme seja a espécie, há uma predominância do que se chamou macho alfa. O macho alfa predomina. Um leão desgarrado encontra um bando. Aquele bando tem um macho alfa. Ele compara, posso lutar pelo poder. Ele entra em luta. Se ele ganhar, o macho alfa perdeu, recolhe o rabo entre as patas, sai do bando. Ele domina um novo bando de fêmeas. Qual a primeira atitude desse novo macho? Ele mata todos os filhotes que há no clã. Não são filhos dele. Ele pega todos os filhotes e mata os leõezinhos. Matando todos os leõezinhos recém-nascidos, o novo macho manda uma nova mensagem. Quem manda no território agora sou eu. Não crio filho dos outros, eu não sou padrasto. Já eliminei a concorrência. Entrem todas vocês no cio. Eu vou engravidar vocês. Aí aquele novo macho, as fêmeas imediatamente, sem os filhotes, entram no cio. O mecanismo da natureza como é fantástico, né? As fêmeas entram no cio. E aquele macho passa o dia copulando com as fêmeas, até engravidar 5, 6, 7 fêmeas. Aí sai a safra dele, a descendência dele. Só que aí surge um outro macho alfa, que em algum momento vai disputar com ele o território, as fêmeas. Se ganhar, matará ele, às vezes mata o macho, e mata todos os filhotes. As fêmeas entram no cio de novo. Nem sempre ocorre isso. O macho, que já predomina, vence o adversário e o forasteiro vai-se embora. O macho alfa continua reinando mais um ano, mais 2, até que um dia ele fica velho. E o leão velho não resiste ao leão novo. Perde a luta e vai viver sozinho até ser morto por algum animal e ser abatido e será devorado. O leão que devorava será devorado por chacais, formigas, por outros animais que o vão abater pela velhice. É a lei da natureza. E nisso está inserido o amor sob uma expressão de selvageria. De onde a criatura humana vem muito. Há um filme mudo que eu recomendo, A Guerra do Fogo. Eu assisti esse filme em 1984, nada mais do que 38 anos, quase 40 anos atrás, em fita VHS, que passava em videocassete. Na palestra eu posso explicar a vocês o que é um videocassete ou fita, viu? Pergunte ao tio, que o tio aqui conhece esse equipamento bem antigo, que é um videocassete. Sei que muita gente aqui nem sabe o que é que eu estou falando, mas eu sei. Então, hoje esse filme tem DVD. É um filme mudo, que retrata como seria a humanidade 40 mil anos atrás. Um grupo de humanoides morando em uma caverna. Surge o período da primavera, o de gelo, a vida florescendo nos campos, os animais, eles acordam que estavam hibernando e eram humanoides, e eles saem para caçar. Eles mantêm o fogo aceso, uma espécie de candelabro. É uma brasa sempre acesa, que eles vão renovando a pedrinha ou a substância resinosa que a mantém acesa. Aí eles saem para caçar, mas vão enfrentar tribos, outras mais violentas, macoides, ainda canibais, antropófagos. Mas o filme é rico porque não tem legenda, não tem som. Naquela época não se falava, eles emitiam apenas gritos. E o gesto falava mais do que as palavras. A luta pela sobrevivência. O que era a mulher nesse período? Uma parceira do grupo para produzir filhos e ajudar a cozinhar.
Só isso. Como era o ato sexual de 4, a mulher invariavelmente era colocada de 4 porque eles imitavam os animais. Ao verem a cópula dos animais nas pradarias, eles faziam também o mesmo gesto. Não havia o rosto, o corpo da mulher de frente para o do homem. Não. O Kama Sutra não estava escrito naquela época. Ainda estava muito distante de ser escrito. Então eles se valiam da imitação dos animais. Então era um período florescente, 40 mil anos atrás, segundo o retrato. Talvez fosse 60. Mas para os gregos, o amor evolui de Eros, evolui desse período ainda muitamente marcado pelo apego, pelas expressões da paixão vulcânicas, para o philos. O amor philos é o amor de amigo. Ainda tem tintas assinaladas por Eros, porque mesmo no amor de amigo, no amor de amizade, na ternura, no compartilhamento, há sempre um momento que o indivíduo dá uma tinta na área do ciúme, e dizem que o ciúme é tempero do amor. Mas muitas vezes o tempero em excesso estraga a comida. Quando se coloca demais, ninguém aguenta, porque fica mais tempero do que comida. Aí o indivíduo não aguenta. Então, o sentimento de posse, geralmente homens e mulheres, via de regra, rejeitam. Porque todo passarinho preso luta desesperadamente para encontrar uma talisca quebrada na gaiola para ir embora. Ele fica ali saltitando, mas ele fica olhando. No dia que tiver uma telazinha quebrada, ele vai embora e não volta mais. Se acostumou com a família, fica. Minha mãe tinha um sabiá. Aí o sabiá um dia foi embora. Minha mãe, usando a mesma gaiola, tinha se apegado ao bichinho, deixava a gaiola com a porta aberta e comida e água. O sabiá tinha se acostumado à conveniência, à comodidade de uma água e comida. Uma mulher que o amava, acabou voltando. Um dia ela ficou escondida. O sabiá pousou na porta, viu água fresca, viu comida e entrou. Minha mãe foi lá, fechou a porta. Quando eu cheguei da rua, eu disse, outro? Eu disse, não é o mesmo. Ele nunca saiu aqui dos galhos, ficou por aqui. Alimento farto. Eu digo, você aprendeu de novo? Vou entrar com habeas corpus. E soltar o bicho para que ele responda em liberdade o crime. Ele paga a fiança e responde liberdade. Minha mãe não gostou muito da novidade. Fora! Aí eu caí fora. E deixei ela com essa sabiá que me acompanhou ela até a desencarnação dela. Depois a gente soltou o bichinho. E eu, que adquiri um terreno na chácara, no interior da Bahia, na minha cidade natal, me acostumei a ir a uma cidade vizinha, e nessa cidade vizinha tem uma feira pública, todo sábado. E quando eu estou lá, eu vou nessa feira com uma gaiola vazia. E é um local onde só se reúnem homens. Venda de quê? Pássaros. Eles passam a semana toda capturando pássaros, tipo canarinho, cardeal, sabiá e outras espécies que variam o preço. Aí eu vou comer a gaiola vazia lá no sábado, chego lá, quando eu já chego, já me conhecem. Quantos cardeais tem aqui, o senhor está vendendo? Tem 10, mas quanto? 10 reais, pego os 10 e boto na minha. Aí enche minha gaiola com 10 cardeais. Aí chega uma vez lá, eles são homens assim que tem tanta ignorância, né? Só vivem disso, mas muitos não sabem nem ler e escrever. Aí eu fui lá, comprei um dia 10 cardeais, eu disse, rapaz, eu queria hoje um papa, 2 arcebispos, um bispo e 6 padres. Não, está muito difícil. Vou pegar isso durante a semana, está muito difícil. Ele só pegou o cardeal. Eu olhei assim na amiga e disse, ele acreditou. Eu adoro fazer esse terrorismo, né? É um terrorismo espírita, né? Aí eu comprei 10. Naquele dia eu comprei 15. Ainda bem que estava do meu lado a promotora de justiça. Foi minha aluna de 2º grau. E foi comigo. Ela comprou também, compramos uns 15. Quando eu chego na minha chácara, eu solto. Já soltei mais de 250 pássaros. Compro na cidade, atravesso o Rio São Francisco, chego na minha, abro lá, mas antes dou um recado. Olha, não atravessem o rio. Se for para lá, eles lhe capturam e sábado ele lhe vende de novo. Então só fiquem aqui tem comida. Ele solta, dá risada, e os pássaros saem todos. E não é que eles ficam. Porque eles se acostumaram com uma coisa que é de amorosidade.
Eu escolhi debaixo de um pé de algaroba, um local onde tem um cimento no chão, e ali eu varri a sujeira e fico colocando todas as manhãs xerém, milho, coloco comida própria para pássaros, alpiste, como é chamado. Jogo ali, me afasto, fico a 100 metros de distância com o celular. Já filmei 90 pássaros disputando a comida. Ora, se toda manhã tem, cria o que Pavlov chamava de reflexo condicionado. Se todo dia ele bate essa lata, joga uma comida e se afasta, então todo dia tem comida nesse horário, o pássaro se condiciona, ele já fica no algaroba. Eu vou com a vasilha batendo, jogo ali, espalho bem e vem pombinhas, vem canarinhos, vem canários, vem sofreu, sofrer também chamado, né? Vem vários outros que ali se interagem, comem, depois vão embora. O Rio São Francisco tem água e comida de fartura. É a minha maneira de libertar esses animais que os homens prendem na cidade vizinha e eu solto na cidade de cá. É a maneira. Todos sabem que estou por lá, faço isso. A amorosidade aí está na área do amigo. Filhos. Porque filhos deu a palavra filosofia. Filos, amigo. Sofia, estudo. Portanto, o filósofo é a pessoa amiga do estudo. Toda pessoa que gosta de estudar e ler é um filósofo em tese, um amante do conhecimento. O amor nessa expressão é o amor que compartilha, não é necessariamente um amor de apego, mas muitas vezes tem as tintas, porque quando é contrariado, todos os dias nós estamos vendo as cenas de crimes passionais no Brasil. O indivíduo, a mulher pede divórcio, ou se separa do homem, e de repente esse homem vai e destrói essa vida. Logo depois comete suicídio. Eu trabalhei 18 anos na vara da infância e juventude de Salvador. Tive como parceira lá dentro do trabalho uma amiga minha que era comissária de menores, hoje chamado agente de proteção da infância e da juventude. E essa pessoa era muito abnegada. Ela teve uma filha e adotou uma segunda pelo juizado, que era normal a adoção lá. Ela adotou, mas ela tinha um relacionamento por fora com um rapaz que era um relacionamento tormentoso. Ela se livrou dele por ele ser violento, mas ele não se conformou. Até que, vivendo no bairro de Sussuarana, que foi uma tragédia para Salvador na ocasião, ele a viu no ponto de ônibus, desceu do carro e foi lá para conversar com ela para tentar uma reconciliação. Pela 10ª vez, ela disse: não, me deixe em paz, você está tornando minha vida um caos. Ali mesmo ele deu um tiro, ceifou a vida dela, no ponto de ônibus, depois entrou no carro, se trancou dentro do carro e partiu também. No carro mesmo ele ficou. Aí eu estava indo trabalhar, Marcelo, nossa colega, a foto estava no jornal à tarde. Na época eu tirei, eu de guarda a matéria, botei a data, para vibrar sempre, orando por ela, porque ela deixou uma criança na terra recém-adotada. O que poderia acontecer a um homem desse que se torna um homicida e em seguida suicida? A situação dele no além, das mais lamentáveis. Ela é a dor de ter separado da filha, das duas filhas, com 42 anos de idade, no auge da vida, da plenitude, sonhos e projetos, arrebatada por um indivíduo psicopata, que acreditava que era amor, quando na verdade ele deveria ter percebido, se pudesse, que era paixão, que era loucura, que era posse, que era apego, que ele não achava que era uma pessoa, era uma propriedade dele, era uma posse, e que ele queria tomar posse de volta para si. Todos os dias vemos essas tragédias no Brasil, de filhos contra pais, de pais contra filhos. E hoje eu li uma matéria em Roraima, estado nosso, lá no norte, a companhia de energia do estado foi a uma casa para desligar a luz por falta de pagamento. Abriu a casa, entrou, encontrou um idoso de 92 anos de idade,
em cima de uma cama, devorado por formigas, sendo comido por formigas. Os homens da companhia elétrica imediatamente acionaram o SAMU. O SAMU veio, pegou o homem, levou para o hospital, que está em estado grave, de quê? Desnutrido, anêmico e desidratado. Pegando dados do vizinho, ele tem 17 filhos. Nenhum dos filhos quer ficar com o pai. Quem cuida dele é uma sobrinha de 37 anos de idade. Ela recebe a pensão dele, no lugar dele é procuradora dele, e dá uma mínima de assistência. Parece que cansou de dar assistência e o abandonou. A companhia elétrica de Roraima desistiu de cortar a luz. Não vale a pena cortar a luz desse homem. Ele está no hospital e a casa está fechada. Cadê o amor de 17 filhos por esse homem? Quer dizer, ele reencarnou na Terra 17 almas. Facultou que essas 17 almas tivessem um corpo para realizar alguma atividade. Não tem ninguém no final da vida dele, já está tão próximo de partir. Com 98, 92, ele não está longe de partir. Mas ele tinha que partir nestas condições, é que é difícil acreditar. Por que não dá a ele a dignidade de morrer assistido, amparado? Se ele trouxe tanto parente, se cada um de 17 ele deu apenas 3 netos, esse homem tem mais de 40 netos na Terra, não tem ninguém por ele. Aí a gente nota como o amor se dilui, se desaparece sob certas expressões, não vincula entre as pessoas. Ou o amor filos, mas os gregos diziam que o amor que é uma escada subindo, o Eros está lá embaixo, no solo da corporalidade, o último degrau seria o amor ágape, o amor das almas gêmeas. Expressão que a gente vai encontrar no livro de Chico Xavier, O Consolador. Quando Emmanuel respondeu a 441 perguntas do antigo grupo espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, a cidade natal do Chico. Os companheiros fizeram 441 perguntas e Emmanuel respondeu. Uma delas, salvo 328, deu problema. Na teoria das almas gêmeas, como é que o benfeitor vê isso? Emmanuel deu uma resposta em que ele disse que na trajetória evolutiva nossa para o infinito, para a unificação com Deus, todo mundo carrega uma metade, uma alma que se nos associa ao ideal de amor em direção ao infinito. Não é o que Kardec diz no Livro dos Espíritos. Quando os originais do livro foram para a FEB, Federação Espírita Brasileira, que publicou 88 títulos de Chico Xavier, eis que a FEB, à época, ao analisar a questão, não concordou com o pensamento de Emmanuel. O pensamento de Emmanuel estava em discordância com o Livro dos Espíritos. E entre Emmanuel e Kardec, a federação fica com Kardec. Devolveu os originais. Emmanuel reescreveu uma resposta e fez uma nota que está no final do livro. Alguém aqui já viu isso? Não. No final do livro, a nota de rodapé é tão grande que não botou no rodapé, está no fim do livro, que a nota é grande. A FEB fez um texto a Emmanuel dizendo que do jeito que estava a resposta, não publicava o livro, porque ela era discordante em relação a Kardec. Kardec diz, Kardec não, os espíritos que responderam a Kardec disseram que não existem metades eternas. Eu não sou metade de uma laranja baiana aguardando achar metade de uma mexerica. Eu sou a laranja inteira. Tem uma mexerica aí que eu não acho. E quando acho, às vezes é laranja de beira de estrada. Ou tá podre ou tem bicho. Como diz a música, né? A laranja de beira de estrada é um perigo. Todo mundo aqui é uma laranja inteira. Quando quiser, se transforma num limão galego ou siciliano. É problema de gosto na hora. Mas se quiser, pode ser docinho. Em outro momento pode ser azedo. Em outro momento pode ser amargo. Mas eu não sou metade, ninguém é metade. Portanto, ninguém me completa.
é apenas uma teoria, é uma tese na área do campo do amor. Não pode ser tomada em absoluto, ela é relativa. Aí Emmanuel diz o quê? No momento que grafamos a resposta, nosso pensamento foi prejudicado por um problema de filtragem mediúnica, pelo que inserimos determinados ascendentes espirituais sobre o amor das almas gêmeas, que não é compreensível pela atual conjuntura do pansexualismo presente na Terra, teoria da época. E por isso nosso pensamento foi prejudicado. Aí Emmanuel refez a resposta e a FEB publicou o livro, mas com essa ressalva. Olha lá. Então, se até Emmanuel enfrentou o problema de filtragem mediúnica, imaginemos nós, os pobres médiuns mortais, trabalhando uma vez por semana nas mediúnicas das nossas casas. O espírito vem falar de peixe e a gente da comunicação falando de carne. Nada a ver. Muitas vezes é assim. Então, esse amor sublime é o amor que ele desenhou muito nos seus romances, há 2000 anos. Lívia chegou a escrever para ela o texto poético Alma Gêmea, já musicado. Existe hoje melodias em várias versões do Alma Gêmea. É uma beleza, porque o homem que recitar aquilo ali para a mulher, ele ganha ela para as 4 próximas reencarnações, porque é devastador. Não sei se ele cumpre tudo que está ali, mas é extremamente arrasador para a mulher. A mulher se conquista pelo elogio, o homem se conquista pelo estômago. Botou buchada em cima da mesa, prende qualquer um. E a mulher, uma frase bem feita, a mulher se deve. Dizem isso. É bem o contexto de análise filosófica sobre os relacionamentos. Então, há muita gente atrás de sua alma gêmea, às vezes encontrando apenas sua algema para gemer junto. Né? E isso faz parte do contexto da vida, porque nem sempre quem eu encontro é a pessoa que se afiniza comigo. Se afiniza no momento, a gente descobre o amor tântrico, o amor de cama, o amor da ocitocina, o amor da química dos motéis, das badaladas casas noturnas, mas isso passa. Porque segundo os médicos de 2 universidades inglesas, Oxford e Cambridge, que fizeram um excelente documentário exibido no Brasil pela TV Globo 20 anos atrás, ainda bem que eu tenho esses documentários, que foi narrado por jornalista Renato Machado. Era a universidade, essas 2 universidades pegaram casais para examinar durante mais de uma década o relacionamento entre eles e como eram as mudanças químicas. Então, instalaram eletrodos nos casais para acompanhar o momento da relação sexual, para monitorar a respiração dele e dela, batimentos cardíacos, quanto de suor e de peso se perdia numa relação sexual. A mulher estando fértil, era a proposta da pesquisa, o corpo dela passou a ser monitorado internamente por microcâmeras para ver o momento da fecundação, o desenvolvimento do filho até o parto, para gerar uma pesquisa completa. Então, é um material espetacular. Muito bem, o que é que eles concluíram? Que a ocitocina é um neurotransmissor fabricado pela região límbico-hipotalâmica do cérebro, que me anima, me tensiona para conquistar aquela mulher. Eu estou interessado. Vou a uma festa, passa, né? Passa, eu dou um jeito. Olá, vem, quer uma caipirosca? Vem o papo, eu vou jogando aquilo. Seu telefone, você tem rede social, começa dali, amanhã um contato, depois um encontro, o idílio, depois o contato físico mais íntimo, um noivado, quando existe. Hoje em dia está superada essa fase, né? O indivíduo logo leva para morar junto, não sabe quem nem a pessoa, mal conhece a pessoa, está morando junto com a pessoa, surgem os meninos, e às vezes o casamento dura, e às vezes não perdura, morre na estrada por aí. Mas a ocitocina, quimicamente, foi responsável por aquela tensão. O cérebro, disseram os cientistas,
O cérebro só consegue produzir essa substância por 3 anos. Portanto, a paixão tem data de começar e data de terminar. 3 anos. 3 anos depois, o cérebro não aguenta produzir essa substância em doses muito altas, porque danificaria o próprio corpo. Deixa de produzir ela em doses altas, mantém ela no normal. E disseram os cientistas, se depois de 3 anos de convivência com alguém, você não desenvolver com esse alguém laços de cumplicidade, amorosidade, parceria, afinidade, o relacionamento tende a ir como a vaca para o brejo. Acaba. Começam as frases, antes eram frases longas de amor, agora sim, vai chegar hoje? Não. Que hora você volta? Tá. Tá com fome? Tô. Quer comer? Não. O que é que você quer? Milhas de paz. As frases passam a ser mais ríspidas. O toque, né? Antes, tão envolvente, passa, oi, tá. Aí aquele ali já é o afastamento. Habitam a casa, mas parecem dois estranhos. Deitam na mesma cama, mas não tem mais afinidade, nem mesmo para o diálogo. Porque o danado disso aqui hoje está terrível, né? Está matando os diálogos. Mesmo quem está conversando, estou lhe ouvindo, tá? Sim, estou ouvindo. Tá não. Ele não está ouvindo, nem ela está ouvindo. Eu vejo isso muito em praça de alimentação de shopping. Vejo o casalzinho ali, cada um no seu aparelho. Mas você vê, são casados, ou são noivos, ou são namorados. Mas não há mais diálogo, cada um está no seu mundo virtual. São distantes. Então, isso é um perigo. Isso é bom, ajuda muito. Esse período da pandemia, ninguém pode discutir o quanto essa ferramenta foi útil para a gente manter o movimento virtual funcionando. Agora, como diz o próprio Kardec, há coisas que em determinado momento da vida são bem. E aquela mesma coisa, em outro momento, torna-se um mal. Eu engatinhar faz parte do meu processo na infância. Mas eu engatinhar hoje como adulto é um mal. Foi útil naquele momento. Nesse momento ele não me serve. Então eu tenho que descartar o engatinhar. Eu tenho que caminhar. Amanhã, talvez, cadeira de rodas, bengala, qualquer outra ferramenta que vai me auxiliar a dificuldade de locomoção. Mas o que no momento serve um bem, no outro passa a ser um mal. Tem que ser modificado. Portanto, o amor precisa ser alimentado todo dia com pequenas frases, pequenos gestos, uma flor, né? Nem que seja de plástico, né? Que dura a vida toda, né? Uma caixa de bombom, mesmo que ela seja diabética, né? Coelho, alguma coisa que mantenha o vínculo, mantenha as pessoas culminando. Para encerrar, recordo que o Guinness Book viajou à Rússia, foi a região do Cazaquistão, 30 anos atrás, para entrevistar um casal de cuidadores de ovelhas, para perguntar a esse casal qual era o segredo de manter um casamento que atingiu 100 anos. Ele, 117 de idade, ela 119. Os dois ainda curtidores de ovelhas, indo para o campo cuidar. Com essa idade, 100 anos de casamento, que é bodas de rádio, o mineral mais raro na Terra, o rádio. O Guinness Book inseriu esse casal. Foi lá perguntar, sentou, e na língua que eles falam, dialeto local, qual é o segredo? E o velhinho, mais ativo, disse, não houve segredo. Em 100 anos ao lado dela, quando ela adoeceu, eu estava no pé da cama. Tomei conta, cuidei da casa, cuidei dos filhos, eu fiz chá para ela, fiz ervas, ela ficou boa. Voltamos à atividade, eu caí doente, ela tomou conta de mim. A gente se tolerava, a gente se conversava, eu mantinha a casa, ela cuidava da retaguarda, a gente foi se tolerando, os filhos foram aparecendo, vieram os netos, bisnetos, trinetos, tataranetos, quaquaranetos, e não sei mais o que neto,
Muita gente já morreu, filhos já morreram, netos, e os dois estão aí. Eu só sabia que vão entrar para o Guinness Book, porque eu não sei nem o que é Guinness Book. Não quer dizer, é o recorde do casamento mais longevo na Terra. Está lá inserido. Um casal de curtidores de ovelhas do Cazaquistão. 100 anos de casamento. Não é minha história de vida de fevereiro para cá, administrando um posto do balcão de Justiça e Cidadania. De fevereiro para cá já fiz mais de 250 divórcios. Aí quando o Divaldo encontra comigo de noite lá na mansão, que eu posto lá dentro, quantos eu digo? 5. Você é um destruidor de casamento. Não, Divaldo, eu sou um coveiro. Eu sou sepulto defunto. O casamento já chega morto na audiência. Eles já estão em mundos distintos, em mundos diferentes, não se toleram mais. Às vezes até com relacionamentos já consolidados fora. Eles querem apenas que a lei decrete de direito o de fato. Ok. Aí eu já fiz um em 23 minutos. O senhor vai buscar? Divórcio. Senhor, divórcio. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Não, só vimos assinar. Já pegou a caneta na mão. Eu disse, olha, integral e instantâneo, só café, melita e leite ninho. Aqui demora algum tempo. Agora. Aí eu digito, boto o termo na mesa, eles assinam e sai a jato. Quando eu olhei, 23 minutos. Mas a audiência tem que ser marcada para 1 hora. Não pode ser menos do que isso, ficar sem choque. Mas se alguém contar que foi 23 minutos, eu desminto na hora. Aí esse povo sai, é outra, sucede. Essa semana com diversas marcadas, segunda, terça até quarta, né? Depois vem o feriado. Então, como os casamentos estão sendo rápidos, e ao mesmo tempo vão desaparecendo. Talvez esteja faltando a argamassa do amor, que Leon se inferiu para premiar o ser na sua trajetória, enfrentando a dor, o destino e os desafios da vida. Mas, sobretudo, para nos imantarmos uns aos outros como os irmãos em busca da irmandade, onde o amor transcenderá corporalidade. Apego, onde transcenderá qualquer aspecto de orgânico, se transubstanciando de uma afetividade ardente para a construção do belo, do estético, do infinito. Votos de paz. Muito obrigado a todos.